king of my heart. Nothing else satisfies, only you, Lord. You are my best thought by day or by night. Waking or sleeping, your presence my light. You are my wisdom, you are my true word. I ever with you and you with me, Lord. You're my great Father and I'm your true Son. You dwell inside me, together you are my battle, shield, sword for the fight. You are my dignity, you're my delight. You're my soul shelter and you're my high tower. Come raise me heavenward, oh part of my power. I don't want riches or man's empty praise. You're my inheritance now and always. You and you only, the first in my heart. High King of heaven, my treasure you are. High King of heaven, when victory's won, may I reach heaven's joy, your bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, oh ruler of all. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, oh ruler of Aleluia! Feliz e abençoado 2022 para os nossos ouvintes. Oremos. Querido Deus, queremos agradecer porque o Senhor esteve conosco, nos sustentando e nos protegendo durante o ano de 2021. E agora, neste ano que se inicia, nesse ano de 2022, pedimos para que o Senhor venha nos abençoar, nos sustentar, nos encorajar, e para aqueles que precisam de sustento, venha sustentar, para aqueles que precisam de ânimo, venha animar, e para aqueles que precisam bem da tua presença, venha estar perto de nós. É isso que te pedimos por isto nas nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. O tema desta reunião o jubileu, é sobre jubileu. Jubileu, na Bíblia, significa que a cada 50 anos havia remissão das dívidas, libertação dos escravos e também era momento de contrição e arrependimento. Vamos entoar o cântico de número 2.
O Major fará a leitura bíblica e trará a mensagem. Oremos. Querido Deus, agora que vamos ouvir da Tua palavra, esteja preparando os nossos corações para que possamos receber a Tua palavra e aquilo que aprendemos, aquilo que ouvimos, possamos praticar em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia! Nós queremos saudar a cada um de vocês em o nome de Jesus, agradecidos por esse início de ano, dia 2 de janeiro do ano de 2022. Nós queremos enviar nosso abraço, com nosso carinho, com nosso amor para cada um de vocês que nos ouvem. Nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 25, começando no versículo 8. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de ano somem 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade. Cada um de vocês voltará à sua família. O 50º ano será jubileu para vocês. Não semeiem o campo, não colham o que nascer por si mesmo, nem colham as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, será santo para vocês. O produto do campo vocês podem comer. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Nós vamos ler só até aqui, até o versículo 13. Então, vamos orar, né? Convido você a dedicar esse ano a Deus, a colocar a sua vida diante dele e a consagrar cada novo dia desse novo ano, não só a presença, mas à vontade, né? Então, com obediência e confiança no nosso coração, a gente adentra então a presença de Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer pelo dom da vida, o fato de que se podemos estar falando e ouvindo, é porque o Senhor tem nos dado graça para chegarmos até este dia, e queremos não apenas agradecer, mas queremos dobrar a nossa cabeça para buscar a Tua presença e pedir que o Senhor nos dê fé. A Tua palavra diz que aquilo que não provém da fé é pecado, então ajuda a gente a viver uma vida em que a gente faça, a gente pense, a gente atue pela fé, uma fé que acredita que está agradando, está obedecendo, está sendo guiado, está sendo fortalecido pelo Senhor. Ó Deus, o centro de todas as coisas é o Senhor. Por isso nós nos consagramos, nós nos dedicamos a Ti e pedimos que o Senhor abençoe, como diz a Escritura aqui, a nossa terra, o Senhor abençoe a nossa família, o Senhor abençoe a nossa fonte de sustento, o Senhor abençoe a nossa nação, o Senhor abençoe o povo de Deus e aqueles que devem, querido Deus, receber essa boa notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira e que a vontade de Deus é que todos se salvem. Então, pedimos que aqueles que ainda não se entregaram a Jesus possam ser encaminhados para isso, possam receber a Tua salvação, o Teu perdão, a Tua reconciliação. E que esse seja um ano muito bom,
com todos os grandes desafios, mas um ano em que as pessoas possam dizer que terá sido um ano, ao final dele, em que nos dias bons ou nos dias que não foram bons, Deus esteve conosco. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. A passagem que nós lemos hoje é sobre uma data especial no calendário judaico que já não é mais observada, né? Ela fazia sentido no antigo Israel, quando as famílias se organizavam em tribos e havia distribuição da terra conforme o Senhor mesmo foi alocando as famílias depois que elas foram libertas do Egito e elas foram tomando a forma da nação de Israel na Terra Prometida. No entanto, para aqueles que não sabem, esse ano é um ano muito especial para o Exército de Salvação. Esse é o ano do segundo jubileu do Exército de Salvação no Brasil. Nós completamos 50 anos em 1972 e agora em 2022 nós vamos completar então os 100 anos do Exército de Salvação aqui no Brasil. Então é um jubileu, é uma data fechada de mais 50 anos. E o jubileu, para o judeu, eu acredito que vamos tirar algumas coisas muito preciosas, pelo menos para mim é um privilégio ter estudado antes de procurar passar algumas coisas para aqueles que estão nos ouvindo, mas são coisas preciosas. Essa provisão vem já no Pentateuco, nos livros da própria instituição da nação. Estão nos fundamentos da constituição da nação, lá no tempo de Moisés, e foram ordenados por Deus através da pena do próprio Moisés, né? Então a gente vai ver menções justamente ao ano de descanso, ao ano sabático, que é um ano a cada 7 anos, né? E aí nesses anos sabáticos, então, realmente as pessoas têm que deixar a terra descansar, tem que haver pousio da terra, né? Outras civilizações da época já conheciam tristemente a realidade do cansaço da terra por causa de um processo de salinização da terra, né, lá, e a terra acabava se tornando estéril porque não se dava um descanso devido para ela. Na lei, então, há uma providência da parte de Deus para que a cada 7 anos a terra tenha um período de descanso, né? E é muito interessante porque nessa provisão a Bíblia diz que o que não foi semeado, né, não foi trabalhado, mas o fruto que a terra dá, então, é uma prioridade para os estrangeiros e peregrinos, isso quer dizer, para os mais vulneráveis, e também o que sobra desses para os animais do campo, né? Então, longe de ser uma maldição, os animais selvagens, os bichos do mato, têm uma provisão, uma providência da parte de Deus para eles. Eles são reconhecidos como parte da criação do Deus que, além de todo-poderoso, além de grande, né? Além de maravilhoso, também é bondoso e amoroso, né? O ano de descanso, ele, como diz aqui na Escritura, ele vai contar, então, 7 vezes 7, e no ano de número 50, o 50º, então, no 10º dia desse ano, a Bíblia diz assim, no versículo 9, né, que vai tocar a trombeta. A trombeta chama-se Iobel, daí que vem o termo em português mesmo, jubileu, né? Iobel significa carneiro, ou o chifre do carneiro. Então, quando fala de trombeta na Bíblia, pelo menos aqui nesse contexto, né, do Antigo Testamento, está falando do chifre de carneiro,
Outro nome que as pessoas conhecem mais é shofar. Agora, o shofar, ou o Yobel, é que dá início a esse ano santificado. Né? A Bíblia diz, né? Santificareis o ano 50º, né? E proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Então, é nessa data do dia 10 do mês, para eles é o mês sétimo, né? Que se toca o shofar. Agora, para o judeu, ele costuma dizer assim, olha, você só ouvir o shofar sem intenção não vale nada, né? O próprio judeu fala assim. Porque o shofar, o chifre, né, o iobel, quando ele é tocado, nesse contexto da lei, ele é uma conclamação para que as pessoas parem tudo o que estão fazendo e se voltem para Deus. É um chamado, não é exatamente para uma festa. A festa vai vir, mas vem depois. O primeiro momento, quando se lança o ano do jubileu, é um chamado ao Yom Kippur, ao dia do perdão. É o dia de contrição, é dia de jejum, é dia de quebrantamento, é dia de arrependimento. Né? A própria estrutura do jubileu demonstra que, como Deus tem consciência da falibilidade humana, da vulnerabilidade humana e da fraqueza do ser humano, Deus sabe, e a gente sabe, né? O mundo dá voltas. Uma hora a gente está podendo ajudar, outra hora a gente está precisando de ajuda. E a própria instituição de jubileu já é uma provisão de Deus para evitar injustiças extremas aí, pelo menos, né? Por quê? No jubileu, nesse tempo de contrição, nesse tempo de arrependimento e quebrantamento do coração, de confissão de pecados, de pedir perdão a Deus, também é a inauguração do jubileu. O jubileu, então, ele traz a questão de que toda essa tarefa de arar, de cultivar, né, é pesado a terra, né? Essa atividade tem que cessar para o povo se voltar para Deus. A cada 7 anos tinha o ano sabático, né? Então, são 7 anos sabáticos, e aí no ano 50 que tem o jubileu. Mas a cada ano sabático a terra descansava também, não é só no ano 50. E a cada 7 anos havia uma provisão maravilhosa, que era a remissão da dívida. Embora a lei, a palavra de Deus, dissesse que o devedor tem que pagar a dívida, que o devedor tem que fazer todo o seu esforço para pagar a dívida, havia esse dispositivo do ano de descanso, que também recebe o nome de ano da remissão, de que no 7º ano a dívida da pessoa foi remida, quer dizer, foi perdoada. Né? No jubileu e no ano de descanso, durante uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, que para o judeu é o Sukkot, todo o Israel deveria se reunir em volta da lei, da palavra de Deus, e ler, ouvir. A palavra era lida integralmente e o povo ouvia. Também havia, como a gente disse aqui, né? Tornareis cada um a sua possessão. Por quê? Se alguém ficasse endividado, podia dar como penhor a sua terra. Se alguém contraísse uma dívida muito grande, ele podia penhorar a casa ou a fazenda da família.
Mas o texto continua dizendo, ó, e tornareis cada um à sua possessão e cada um à sua família. Quando diz tornar cada um à sua possessão, lembra que a pessoa penhorava o seu bem. Ela vendia, mas ela não vendia o bem, ela vendia o uso do bem. Né? Conforme a distância que estava do ano da redenção, do ano do jubileu, então eram calculadas as colheitas e a pessoa emprestava o dinheiro conforme o número de colheitas que eram calculadas. Mas se a situação era muito difícil, às vezes não bastava a pessoa penhorar a sua propriedade. Havia ocasiões em que a pessoa precisava se vender como serva, né? Então ela precisava vender os seus serviços para que então ela ficava a serviço da pessoa para pagar a sua dívida. E normalmente fazia isso para evitar que seus filhos e filhas passassem por essa situação. Em outras civilizações, a situação era um pouco diferente, um pouco pior, porque seria de escravidão mesmo. Mas a Bíblia diz, e Deus fala, que todos foram retirados do Egito enquanto eram escravos, e todos são servos de Deus, todos são escravos, então, por direito de Deus, e nenhum deve ser escravo um do outro. A relação entre eles deve ser de irmãos, né? Isso a gente vai ver muito forte na carta no Novo Testamento que Paulo escreveu para Filemon, né? Quando envia Onésimo, que é um escravo, para Filemon, o seu senhor de escravo, né? E o Onésimo tinha feito algo grave, cometido algum tipo de falta grave, tinha deixado dívida, pelo jeito, né, cometido algum delito, e na verdade com a conversão, então Paulo fala assim, agora ele não não quero que você receba ele como seu escravo, eu quero que você receba ele como seu irmão. Então isso é um desenvolvimento posterior do que Levítico, já capítulo 25, já está demonstrando. É um ano caracterizado por libertação. Começa com o dia da expiação, começa com contrição no coração, começa com arrependimento, começa com pedido de perdão, e esse pedido de perdão não é só algo religioso, não é ritual, não é cerimonial. Implicava que a nação então libertava aqueles que estavam escravizados, né, se a gente pode dizer assim, em estado servil, melhor dizendo, então, né, por causa de dívidas contraídas. E era o ano da restauração, porque as pessoas podiam então voltar para a sua família e as pessoas podiam voltar para a propriedade, para a casa que era do pai de família. Se esse pai tivesse morrido, era garantido aos filhos que eles teriam esse direito de restauração e libertação garantidos. Esse é um ano de jubileu para o Exército de Salvação no Brasil. Esse é um ano, 100 anos é uma data fantástica. Se a gente olha para trás, toda a herança, o trabalho, a fé, a coragem, determinação, a renúncia de heróis e santos, né, que nos precederam, sejam oficiais locais, soldados, amigos do exército que nem são membros, mas que se colocaram ombro a ombro com a gente, né? Pessoas que Deus levantou. Nós temos realmente algo de gratidão muito profunda para expressar a Deus e a essas pessoas, né? Rememorar, trazer à memória, né? Recontar as histórias, lembrar o custo, as perdas, lembrar as dores e celebrar a vitória. Sim, é verdade. Mas é um tempo jubileu
de lembrar que o jubileu é um tempo de consertar o que não estava bem. Como eu disse, o jubileu é uma provisão da parte de Deus, porque Deus reconhece a falibilidade, a vulnerabilidade, a fraqueza, a falência e as falhas do ser humano, né? Então, Deus provê. À medida em que a gente se aproxima da celebração do nosso centenário, é tempo, sim, de ouvirmos o soar da trombeta, que anuncia que o ano do jubileu chegou. É ano de libertação, é ano de restauração. Mas por ser justamente de libertação, é porque há cativeiro. Por ser de restauração, é porque alguma coisa ou quebrou, ou se perdeu, ou rompeu-se. Então é um tempo, sim, de buscar a Deus. Precisamos lembrar que, como eu disse, na festa mais à frente, dentro do ano do jubileu, no Sukkot, na festa dos tabernáculos, esperava-se que o povo cumprisse a ordem de Deus, de estarem todos reunidos e todos ouvirem a palavra de Deus ser lida. Ao entrarmos nesse ano, é tempo de quebrantarmos o nosso coração. É tempo de buscarmos a Deus em oração, nos arrependermos de nossos pecados, de nossos erros. Não é tempo para orgulho ou para vaidade. Não é tempo para soltar foguetes. É tempo para curvar a cabeça e nós retornarmos para Deus. É tempo de admitirmos o que não foi bom e pedir perdão. E é tempo de fazer isso não só para com Deus, mas para com o nosso irmão. Lembra, o tempo do jubileu começa com o toque do chifre no templo. Então é um ato religioso, mas ele alcança a sociedade inteira. Quando as pessoas são libertas, são perdoadas de dívidas, são restauradas as suas famílias. Então, isso não fica só no campo exatamente religioso. Isso vai para o campo dos relacionamentos. É tempo de buscarmos perdão de Deus, de darmos o perdão para as pessoas, de buscarmos o perdão dessas pessoas, de nos ajudarmos mutuamente, de darmos a nossa mão, admitirmos que nem tudo está bem, admitirmos que nem tudo foi correto, admitirmos que tem coisas que precisam sim e são preciosas e fundamentais e precisam ser restauradas. Nós precisamos ter coragem no ano do jubileu de prestar atenção para o sentido dele, o sentido verdadeiro. É o sentido de sermos livres e Jesus vem justamente para nos libertar do egoísmo, das garras do diabo, da escravidão do pecado e de nossas paixões. E ele vem para nos libertar, para nos trazer para junto de si, junto da sua pessoa, para nós podermos servi-lo, mas também lembrando que o mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o jubileu implica em restauração para com Deus, através de Jesus, mas também implica em uma restauração entre os homens, entre os seres humanos. É uma restauração de relacionamento, uma restauração de dignidade, uma restauração libertadora, e que Deus, então, nesse ano, possa fazer esse movimento no nosso coração e, a partir de cada indivíduo,
nós possamos perceber que isso se torna realidade em cada uma de nossas comunidades, seja na família, seja na unidade familiar um pouco mais estendida, né? Avós, tios, primos, genros, noras, e na comunidade da nossa igreja, na comunidade maior, talvez dos bairros, vilas, cidades e até do país onde moramos. Que haja essa oportunidade de nos arrependermos diante de Deus, de nos curvarmos diante dele, logo no início do ano, para dizer que nós pedimos perdão a ele e nós queremos recomeçar, queremos começar e começar direito. Queremos começar direito com ele e com as outras pessoas também. E se você tem alguma coisa, que alguém tem dívida com você, perdoe essa dívida. Talvez seja uma dívida em dinheiro mesmo, como era o caso deles, eles perdoavam. Talvez você não vá deixar de receber, não é isso, mas é a atitude. Talvez alguém tenha feito algum mal para você, perdoe. Quando eles deixavam de cultivar a terra, eles estavam dizendo: Deus, tu és o nosso provedor. Nós vamos confiar que mesmo não cultivando, o Senhor vai nos dar o sustento, né? Quando eles perdoavam a dívida, era uma expressão de que Deus nos resgatou. E também, então, agora é nossa vez, né? De praticarmos aquilo que já recebemos. Recebemos esse resgate. Nós fomos resgatados, né? Nós tínhamos uma dívida chamada pecado, né? Que era grande, que trazia tão grande culpa sobre nós, mas que Deus pagou e apagou e nos tirou, aliviou, jogou longe de nós no mar do esquecimento. Então que nós também possamos praticar a mesma coisa e que ao final a gente possa voltar-se para a palavra de Deus, lá na festa do Sukkot, né? A gente não celebra, mas digo assim, no tempo de celebrarmos, quando a gente estiver em festa mesmo, ao redor da sua palavra, então aí possa Deus prover que haja realmente festa, não festejo mundano, não festejo superficial, mas algo profundo da graça de Deus, corações gratos e verdadeiramente corações que caminham com Deus. Deus abençoe você nesse ano muito especial e eu convido você a orar pelo Exército de Salvação aqui no Brasil nesse seu ano de centenário. Deus te abençoe profundamente.